Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Afinal de contas, o que é o reino de Jesus? Isso nós vamos compreender hoje logo após a vinheta. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Para falarmos do reino de Jesus, precisamos lembrar rapidamente dos principais tópicos dos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, explicamos a criação de todas as coisas a partir de um Deus criador e que ao final dela havia Shalom, o estado natural de plenitude que Deus planejou para o ser humano viver quando criou todas as coisas. No segundo vídeo, vimos como perdeu-se esse estado de Shalom mediante ao pecado, estado em que vivemos até hoje. Já no terceiro vídeo, vimos que a vontade do ser humano de ser como Deus, devido ao pecado, fez com que construísse uma torre para chegar até os céus. Entretanto, Deus não divide a sua glória com ninguém e destruiu a torre, espalhou a raça humana por toda a terra em diversos povos, com seus próprios sistemas políticos e também religiosos. Já no quinto vídeo, vimos como Deus começou a jornada dele com um povo através do chamado de Abraão e toda a sua família. Esse chamado veio seguido de uma aliança feita por Deus com esse povo e de uma promessa, onde o seu reino seria estabelecido em um lugar geográfico no nosso mapa, onde Israel está instalada até hoje. Bastava simplesmente Israel seguir o projeto de Deus, cumprir as suas leis e seus mandamentos. Quando chegamos no sexto vídeo, vimos que Israel foi incapaz de manter a sua aliança, que resumidamente era anunciar, através de sua vida, gestão pública e religiosa, que só existe um único Deus, criador de todas as coisas, e de ser uma nação abençoadora de nações através da ação que o Senhor faria pelas suas vidas. Foi então no sétimo vídeo que vimos que Jesus, como Deus, encarnando-se na história, cumpriu as leis que Israel não conseguiu cumprir e também apresentando-se como Messias, o enviado, o escolhido de Deus, há tanto esperado por Israel, para que a libertasse da dominação estrangeira, devolvendo assim seu status de povo escolhido, o povo da promessa. O problema era que a expectativa de Israel é que viesse um Messias, rei guerreiro, glorioso, que através da batalha travasse uma guerra contra os seus inimigos, fazendo com que eles fossem destruídos. Porém, nasceu Jesus, numa pequena cidade de Nazaré, filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e esse apresentou-se como Messias de forma diferente da esperada por diversos motivos. Em primeiro lugar, todos precisavam arrepender-se de seus pecados se quisessem desfrutar do Shalom de Deus novamente. Basicamente, arrepender-se dos seus pecados é reconhecer que sempre teve uma vida derivada de suas vontades, fazendo-se o centro e o protagonista dela, em vez de uma vida submetida à vontade de Deus. Para isso, é preciso humilhar-se diante dele, reconhecer a sua grandeza e, concomitantemente, a nossa condição natural de pequenez e incapacidade de viver uma vida distante dele. Em segundo lugar, compreender que discípulos e discípulas desse reino, uma vez que se arrependendo, precisariam confessar a Jesus como seu Senhor e se disporem a cumprir o papel de embaixadores e embaixadoras do reino em palavra e ações, amando inclusive seus inimigos, dando a outra face quando apanhassem uma, orando por aqueles que os perseguem e, acima de tudo, amando-os incondicionalmente. Ou seja, não haveria guerra. Em terceiro lugar, que a ausência de guerra não significava a ausência de comprometimento
e muito menos de engajamento com o reino de Deus. Suas últimas ordens, como Rei ressurreto, antes de subir aos céus, é que fizéssemos mais discípulos, batizando e ensinando a respeito de tudo que ele nos ensinou e ensina até hoje, e tudo isso está contido na Bíblia, a nossa regra de fé e de prática. Em quarto lugar, que a fronteira do seu reino iria além da geografia de Israel e transcenderia para todo o cosmos e arregimentaria pessoas de todas as nações ao longo da história para serem seus discípulos convertidos para o seu reino. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus disse o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Por fim, ele disse que voltaria e restauraria o seu reino por completo e todo o cosmos, um evento que é esperado por toda a criação. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Quando retornar, tudo que for contrário a isso, Deus separará num ambiente onde não haverá mais resquício do Shalom. Pelo contrário, diz a Bíblia que só tormento e ranger de dente. Atualmente, ainda temos e ainda conseguimos perceber resquícios desse Shalom, motivo pelo qual as coisas não explodiram definitivamente, fruto único e exclusivo da sua graça. Mas quando Jesus voltar, tudo será diferente. Eu quero ler para você agora alguns versículos do livro de Apocalipse, o livro que fala desse retorno de Jesus e o que acontecerá com toda a criação e todo o cosmos quando esse retorno acontecer. Eu vou pegar alguns versos do capítulo 21, um capítulo que fundamentalmente fala do estado da nova criação. E separei alguns versos, mas recomendo que você leia todo ele. Logo no verso 1, o apóstolo João escreve o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também já não existia. O apóstolo João diz que há uma instalação de uma nova realidade nessa realidade que vivemos. No verso 3, o texto diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Volta-se então àquele estado de Gênesis 1 e 2. Deus volta a poder habitar com a sua criação e também com o povo que se chamará povo dele. Nos versículos 5 a 7, há um outro texto interessantíssimo. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes de água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui, Deus, através dos escritos de João, nos revela que ele, que estava antes de tudo acontecer, está agora no final, que Jesus, que estava antes de tudo acontecer, também está agora aqui no final, e ele receberá todos os seus filhos e filhas. Então que eu chamo a atenção de vocês para o período entre os versos 22 e 27. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles
cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, seus discípulos e suas discípulas. E enquanto não chegar esse dia, como devem viver discípulos e discípulas de Jesus hoje? Bom, esse é o assunto para o nosso próximo vídeo e nos vemos lá. Colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us high.